Vamos resolver aqui esse circuito por análise de superposição. É um circuito onde é alimentado por duas fontes distintas. Neste caso tem uma de 15 e uma de 10 e três resistências. O que teremos que fazer inicialmente é jampear, ou seja, isolar uma das fontes. Pode ser qualquer uma. Eu optei por começar pela 10. Isolei a 10, então comecei aqui pela 5, pela de 15 para poder resolver esse problema. Aqui temos uma resistência em paralelo. Sempre faz no sentido oposto ao que está a fonte para achar ela. Então, numa resistência em paralelo temos a seguinte fórmula: é inversamente proporcional à resistência equivalente, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Que teremos isso aqui, um MMC das duas resistências e em cima uma soma. Como aqui vai inverter em x, teremos a seguinte equação: resistência equivalente é igual a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Ou seja, a resistência equivalente seria 3 vezes 2 mais 3 mais 2, igual a 6 sobre 5, que é igual a 1 sobre 1,2 ohms. Aqui na fonte alimentada, então, fica nesse circuito de 15 volts, a resistência de 1 e aqui é de 1,2. Aqui está uma resistência em série, então seria a soma. Resistência equivalente é igual a 1 mais 1,2, que seria igual a 2,2 ohms. Vindo aqui, nós temos então a outra parte do problema. Para achar a corrente nesse sistema, seria aquela resistência equivalente que a gente achou de 2,2 e a tensão de 15. A corrente se acha com a tensão sobre a resistência, que é igual a 15 sobre 2,2, que é igual a aproximadamente, arredondando, 6,82. Se tiver alguns erros de cálculo é por conta de arredondamento. Então, descobrimos que a corrente nesse sistema em série é 6,82 amperes. Se a gente voltar ao sistema anterior, 6,82 amperes, como é em série, passa por essa resistência equivalente. Ou seja, a queda de tensão nela seria resistência vezes a corrente, que é igual a 8,18. Como esse aqui essa resistência equivalente foi achada em paralelo entre duas resistências, a queda de tensão nas equivalentes que geraram esta resistência vai ter a mesma queda de tensão. Ou seja, se voltar ao anterior a este sistema, teremos uma queda de tensão naquele 3, que foi achado entre a resistência equivalente em paralelo de 3 e 2, que seria de 8,18. Então sabemos que a corrente neste de 3 ohms, é 2,73, pois a corrente é igual a tensão sobre a resistência, que é 8,18 dividido por 3, que é igual a 2,73. Aqui observamos uma lei dos nós, né? Que ela entra 6,82 aqui, se divide para cá e para cá nessa ramificação, e aqui ela volta a somar 6,82. Então, se aqui é 2,73, aqui só pode ser 4,09, que pode ser calculado na subtração dessa por essa, ou na corrente aqui, ó. I é igual a queda de tensão sobre a resistência, que é igual a 8,18 dividido por 2, que é igual a 4,09. Se somar as duas, vai somar 6,82. Então, descobrimos aqui como que vai circular as correntes nesse sistema. 6,82 para cá vem 2,73 e para cá desce 4,09. Agora nós vamos isolar a outra fonte. Isolamos a de 15, de acordo com o circuito original. Ficamos com a de 10. Para achar a resistência equivalente às correntes, é sempre no sentido oposto ao da fonte. Então, a equivalente entre 1 e 2, teremos 0,66, que aqui é em paralelo. Lembrando que em paralelo é resistência 1 sobre R, resistência equivalente, igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2. Aqui, aí viemos para esse sistema. 0,66 ohms
e 3 ohms. Aqui está em série, então a resistência equivalente é a soma delas, que vai dar 3,66. Descobrindo a equivalente desse sistema, ficamos com uma resistência de 3,66 alimentada por uma fonte de 10 volts. Para achar a corrente nesse sistema, tensão sobre a resistência, ou seja, 10 dividido por 3,66. A corrente nesse sistema que é gerado por esta fonte é 2,73. Voltando ao sistema anterior, sabemos que aqui circula 2,73 e aqui 2,73, que é o mesmo sistema abrindo. Como aqui é uma sequência em série de resistência, sabemos que a corrente que passa neste é a mesma que passa neste de 0,66. Para calcular a queda de tensão nele, resistência vezes a corrente, que é igual a 1,8 volts, é a queda de tensão nele. Como ele é equivalente entre dois sistemas, entre duas resistências, a queda de tensão neste vai ser no mesmo que gerou ele. Ou seja, se aqui é 1,8 volts, esse aqui é 1,8 volts também a queda de tensão. Então, para calcular a corrente nele, é a tensão vezes a resistência, que é igual a 1,8 dividido por 1. A corrente aqui vai ser 1,8 para cá e para baixo seria 0,9. 1,8 dividido pela resistência de 2. Se somar esses dois, vai voltar a ser 2,73. Como isso aqui é um nó, as questões aí de não bater é por conta de arredondamento. Como aqui 2,73 entra, ela se divide aqui e no final ela volta a ser ela mesma. E agora nós vamos fazer a parte final, que é a superposição. Sabendo então, aqui em azul eu coloquei uma fonte, aqui em vermelho, para saber as correntes. As correntes em vermelho são as geradas por ela. 6,82, 4,09, 2,73 para cá. E essa aqui, com 2,73 para cá, 0,9 para baixo e para a esquerda 1,8, desculpa. Então, para saber a corrente resultante nesse sistema, quando elas estão opostas uma à outra é uma subtração, e quando elas estão no mesmo sentido é uma soma. A única parte que vai ter uma soma é nesse resistor de 2 aqui, que seria 4,09 mais 0,9, ou seja, aqui, ó, que deu 4,99. Nas demais, seria uma subtração. Como aqui uma anula a outra, e aqui também, 2,73 menos 2,73, que é igual a 0 amperes, e 6,82 menos 1,8. E vence a de maior força, a de maior intensidade. Ou seja, como aqui a maior é a mandada pela de 15 volts, quem vai vencer é a corrente para cá, para a direita. Como vai ficar nesse sistema aqui a corrente no sistema. 5,02 para cá, desce 4,99 e 0 para cá. Aqui volta a ser 0, é uma malha. Porém, por questões de arredondamento, aqui provavelmente deve ser 0,03. Mas se usar todas as casas, o resultado bate cravado. Até mais.